Matheus e a convite da Feed do Bem, eu vim falar um pouquinho hoje sobre o mito de Giges. Esse mito é muito conhecido porque no entretenimento, vários filmes e séries, de certo modo, direto ou indiretamente, já referenciaram e já nos lembraram um pouco sobre Giges. Mas o nosso propósito aqui, além de contar o mito, também é trazer algumas chaves simbólicas que a gente vai poder acompanhar ao longo dessa série de vídeos. Então, para começar, precisamos saber um pouco mais quem foi Giges e o seu mito, né? Sua história. Bom, conta a mitologia grega que Giges ele era um pastor numa aldeia, né? Na antiga Grécia, num tempo mitológico, né? Que um tempo mítico, que não se sabe exatamente quando, mas que nesse período o Giges ele já era conhecido como um bom pastor, no sentido de que ele fazia bem o seu trabalho, ele era um bom cidadão, ele cumpria com todas as normas sociais, ele poderia ser chamado até mesmo de ser um homem justo, um homem que era virtuoso, que praticava as boas qualidades que um ser humano deveria ter. Então todos gostavam de Giges, ele era respeitado, era um homem honrado e tudo seguia normal na sua vida. Até aí uma história comum. Porém, tudo tinha um ponto de mudança. Eis que, certa vez, Giges estava pastoreando suas ovelhas e um terremoto aconteceu naquela região. E que esse terremoto ele foi tão forte que ele abriu uma fenda no chão que possibilitou a descoberta de uma civilização antiga, uma civilização perdida no tempo. Giges, muito curioso, né? Mergulhou nessa fenda, né? Pulou na fenda e acabou encontrando as ruínas desse palácio de uma antiga civilização. E dentre essas ruínas, ele encontrou um objeto muito valioso. Talvez o objeto mais valioso que alguém poderia ter encontrado naqueles escombros. Ele encontrou um anel de ouro. Só que esse anel ele não era um anel comum. Ele tinha propriedades mágicas. Ou seja, sempre que o Giges colocava o anel no seu dedo e o girava, ele ficava invisível para as pessoas e para os animais e os outros seres. Quando ele voltava a girar o anel no sentido contrário, ele reaparecia. Então, basicamente, Giges ganhou o poder de ficar invisível. Olha só que poder interessante. E aí, o grande questionamento que se faz é o que é que o Giges, o tão nobre Giges, fez com esse poder? O que aconteceu com ele? O mito conta que Giges, então, ele deixa de ser essa pessoa boa, essa pessoa honrada, justa, virtuosa, que todos adoravam, e ele começa a cometer vários crimes, pois ninguém poderia reconhecê-lo, já que ele estava invisível. Então ele começa a roubar o gado, as ovelhas de outros pastores. Ele começa a matar os seus desafetos, as pessoas que ele no fundo não gostava. Ele trama para tirar o rei do trono, o rei da sua cidade. Ele tenta assediar a rainha. Enfim, ele começa a cometer então uma série de crimes que aos nossos olhos não seriam perdoáveis, como podemos dizer assim, aceitáveis pela sociedade. Então, o que esse mito ele pode nos ensinar? Será que ele só está querendo dizer que o ser humano, quando dotado de um poder, ele acaba praticando injustiças e que no fundo o melhor é ser injusto do que justo? Ou será que o mito de Giges vai nos trazer novas percepções da vida? No próximo vídeo a gente vai comentar um pouco sobre isso, sobre os símbolos e as ideias principais que Giges, que esse mito carrega até hoje e como a gente pode se relacionar com essa ideia, ok? Então espero todos no próximo vídeo. Até lá! Este vídeo foi uma produção da Feed do Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, feeddobem.com.